A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Eu sou seu irmão em Cristo, pastor Davi Nascimento. E nós estamos aqui para estudar a lição de número 6 do primeiro trimestre de 2024. Nós estamos estudando sobre família, um projeto de Deus. E nessa lição nós vamos falar sobre os desafios da família nos dias atuais. Nós já estudamos sobre o projeto estrutural da família, namoro, noivado, casamento, a Bíblia como manual da família, vida conjugal, um espelho do relacionamento de Cristo e a igreja. E, por último, nós estudamos a importância da família para a sociedade, o quanto a família pode influenciar a sociedade. O quanto a família pode trazer benefícios para a sociedade, uma família bem estruturada, uma família dirigida por Deus. Só que nessa lição nós vamos ver alguns desafios que a família tem enfrentado nos dias atuais. A família que tem a Bíblia como manual, a família que precisa espelhar um relacionamento entre Cristo e a igreja, ela tem enfrentado algumas dificuldades, alguns desafios, que tenta, por exemplo, tirar a autoridade da Bíblia, tirar o modelo de Cristo, o relacionamento entre Cristo e a igreja, tirar isso como modelo, e nós percebemos uma família totalmente confusa, né, nas suas divisões de papéis, na questão de funções que precisam ser bem definidas dentro da família, para que ela de fato exerça o seu papel e para que ela traga benefícios à própria família, à igreja e à sociedade. O nosso texto áureo dessa lição está em Romanos 12 e o versículo 2, que nos diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se nós temos enfrentado desafios, alguns desafios, o segredo é não estar acomodado com os padrões do mundo, mas termos a mente transformada. E esse texto de Romanos, ele é muito rico, muito mesmo. E eu percebo que boa parte dos problemas que a igreja tem enfrentado. Nós vamos adentrar em alguns tópicos onde o autor traz a questão do Estado, a questão da mídia, né, o quanto ela tem influenciado a igreja, mas a igreja precisa estar atento a esses padrões. Só que, quando a gente pensa em padrões, e se a gente pensar em modelos de padrões agora, e daqui a pouco padrões que virão depois, a gente precisa tomar um certo cuidado. Os especialistas em fraude nos Estados Unidos, né, do grupo lá do FBI, né, os especialistas em segurança, quando fala de fraude financeira, eles passam boa parte do tempo estudando cada detalhe de uma nota verdadeira, das notas verdadeiras. Quando se pergunta para esses especialistas por que eles não estudam as falsificações, eles falam, basta estudar a nota verdadeira. Qual a verdadeira nota de $1, a verdadeira nota de $100, os detalhes das notas verdadeiras. Porque você conhecendo as cédulas verdadeiras, a hora que você vê uma falsa, você sabe exatamente que aquilo é falso. E por que a igreja, a família tem sofrido muito atualmente? Porque nós não buscamos aprofundar e ensinar a verdade, o projeto de Deus, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve que nós precisamos renovar a nossa mente, transformar a nossa mente, nós precisamos seguir o capítulo. Porque, de fato, nós lemos muito isso. Só que o Paulo não só fala para a gente transformar e deixa solto. Ele fala exatamente, ele dá exemplos de que tipo de transformação é essa.
E para nós, enquanto família, quando nós percebemos aqui as coisas que são relatadas, se nós colocarmos em prática, essa família vai passar a ter menos dificuldade com as coisas que estão sendo ensinadas, com as coisas que estão tentando ser implementadas para minar o projeto de Deus através da família. E aí, quando a gente lê, né, o versículo 2, ele começa no primeiro de exortando a igreja para exercer, para nós, enquanto igreja, para nós colocarmos e oferecermos o nosso corpo como sacrifício vivo. E sacrifício é você estar disposto a abrir mão. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Esse é o culto espiritual. Sacrifício vivo é abrir mão de algumas coisas. E aí, não adianta eu dizer para você, abrir mão, por exemplo, como a gente, em algum tempo, a gente não pode beber Coca-Cola. Beber Coca-Cola é pecado. Isso aí você precisa sacrificar. O Paulo não está dizendo disso. O Paulo está dizendo de outras coisas. Da transformação da mente, aí ele vai dizer. No versículo 3, ele já começa dizendo que ninguém, eu vou ler alguns pontos específicos, não vou ler o texto inteiro, mas ele fala, uma das primeiras coisas é que ninguém tem um conceito mais elevado de si mesmo, além do que convém, mas cada um tenha um conceito justo e na medida da fé. A primeira coisa é, a transformação da mente é, ninguém tem um conceito mais elevado de si mesmo. Isso aqui serve para a igreja, mas serve para o seu lar, serve para a sua casa. Você não deve ter um conceito mais elevado de si mesmo. E cada um tenha um conceito adequado e na medida da fé. E aí ele usa o exemplo do corpo. Assim como o corpo tem vários membros, a igreja, né, tem várias pessoas que exercem funções diferentes. Aí ele fala o que tem dom de profecia que exerça na proporção da fé, né, o que tem o dom de ensinar que ensine, o que tem dom de exortar que exorte, o que tem bens a distribuir que faça com simplicidade e diligência, que o vosso amor seja sem hipocrisia, detestando o mal e apegando-se ao bem, com amor fraterno, tendo carinho uns para com os outros, considerando os outros como o mais digno de estima. E aí a gente pega, por exemplo, essas funções da igreja, dentro da igreja, o que exorta que faça com zelo, que profetize de fato, né, exercendo aquilo com excelência. Aí eu posso dizer assim, não, mas meu papel aqui é ser o homem da casa, né? Não, meu papel é exortar esses meninos. Tá? Só que, olha só no versículo 10, né, o finalzinho do versículo 10, considerando uns aos outros mais dignos de estima. Se eu renovo a minha mente e trago isso para a minha família, e tenho zelo na hora de corrigir, tenho zelo na hora de exortar, mas considero o outro mais digno de estima do que a mim mesmo. Eu dou valor ao outro, eu não me considero melhor do que o outro, eu trato isso, mas com amor. O apóstolo Paulo fala, olha, ame as suas esposas assim como Cristo amou a igreja, esteja disposto a dar a vida por elas. Do mesmo jeito que Cristo esteve disposto. Filhos, exortem os vossos filhos, mas com amor, com zelo. Né? E filhos, obedeçam aos vossos pais, que está sendo zelosos para com vocês. Então, nós temos aqui o que é essa transformação. E quando uma família tem pessoas com a mente transformadas, vai ser muito mais difícil do mundo exercer influência dentro dessa família. Dessa família começa a sofrer com coisas que estão sendo ensinadas lá fora, que não tem base nenhuma, não traz benefício nenhum para essa família, porque essa família já resolveu abrir mão de seus preceitos, de achar, porque um filho rebelde que resolve se rebelar contra a família, contra os pais, e tem lei, e tem não sei o quê,
e tem redes sociais influenciando ele, se ele está sendo criado por pessoas da mente transformadas, pessoas que o consideram mais digno, ele não tem necessidade de ir atrás. Vai ser muito mais difícil de nós perdermos esses jovens, de nós perdermos essa família, quando nós temos essa mentalidade transformada nesse nível, de entender as diferenças, de entender que cada um Deus estabelece com algum propósito, com algum objetivo, que Deus estabelece a mulher para ser adjuntora, para ser parceira, para auxiliar. E a adjuntora aqui, que é a palavra Ezer, né? Ela é usada como alguém que auxilia, que ajuda, mas esse termo é utilizado pelo salmista, colocando Deus como o adjuntor, como o auxiliador, aquele que nos auxilia. O que auxilia não é aquele que está abaixo, ele auxilia. O que auxilia não é aquele que tem que pensar igual a mim, porque pensa assim, não, casou, tem que pensar igual ao marido, o marido falou, a água parou. Se Deus também é nosso auxiliador, né, o nosso auxílio, e o verbo que é utilizado lá é o mesmo, Deus não pensa igual a gente, Deus não faz do jeito que a gente quer, do jeito que a gente determina. Né? Não que a mulher vai entrar no lugar de Deus, mas eu estou querendo construir isso aqui para a gente entender que Deus estabelece a mulher como alguém que está ao lado, companheira idônea. Né? E os filhos são pessoas que estão sendo preparadas para nos substituir. Nós temos a função de ensiná-los para que no futuro eles sejam bons maridos, sejam boas esposas, sejam bons pais. Nós precisamos ter uma mente transformada para ensinar esses filhos, e eles serão muito menos afetados por todas essas doutrinações que estão vindo aí. E aí o que eu acho interessante nesse processo, ele fala no 14, abençoai os que vos perseguem, abençoe e não amaldiçoais, chorem com os que choram, tende a mesma estima uns para com os outros, sejam solidários. Mas para fechar, no 19 e 20, ele fala sobre não retribuir a vingança, não buscar a vingança, porque a vingança pertence ao Senhor. E aí no 20 ele diz, antes, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. E agindo dessa forma, estarás acumulando brasa viva sobre a cabeça deles. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ele faz uma citação aqui de Provérbios 20, sobre essa questão de você tratar até o inimigo. Só quem tem a mente transformada e não tem a mente moldada pelos padrões desse mundo é capaz de pegar o inimigo. E se o inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque quando você faz isso, você amontoa brasas vivas. Sabe o que é essas brasas vivas? Você está colocando a cabeça dessa pessoa para queimar, fervilhar. Porque a pessoa que não tem a mente transformada vai se perguntar, por que essa pessoa está me tratando dessa forma? Eu fiz tanto mal a ela, agora a hora que eu estou padecendo de fome, quem vem me ajudar? Aquele crente, aquele meu vizinho lá, aquele pai de família que veio me ajudar. Então, os nossos filhos, as pessoas da nossa casa, quando percebem isso, quando veem isso, as doutrinações desse tempo terão muito mais dificuldade de levar os nossos filhos ao conviverem com pessoas da mente transformada, que sabem exatamente o que devem fazer e respeitam o que o outro precisa fazer, entende as limitações do outro, ajuda o outro, né, na caminhada. Pessoas que têm a mente transformada a tal ponto de que se o inimigo tiver fome e sede, ele é capaz de ajudá-lo. E não é vencido pelo mal, mas que vencem o mal com o bem. Nós vemos o apóstolo Paulo ensinando tanto em Colossenses 3, na carta aos Efésios 5, sobre pessoas cheias do Espírito Santo em Efésios, cheios do Espírito Santo,
como lá em Colossenses, que a palavra de Deus habite ricamente em vós. Aí ele traz salmos, coisas do culto. Eu falei sobre isso na aula anterior, que está gravada de forma mais ampla. Mas ele estende isso para as questões da casa, do lar. O marido, os atributos, as funções, o que a esposa deve fazer, o que o marido deve fazer, o que os filhos devem fazer. No trabalho, como nós devemos nos portar. Pessoas guiadas por Deus, guiadas pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, porque de nós mesmos não é fácil, é quase impossível. Mas quando o Espírito Santo habita em nós, quando a palavra habita em nós, nós somos dotados de força que não vem de nós, né? De frutos que são produzidos não por nós, mas pelo Espírito Santo. E nós somos capazes de sermos diferentes nos ambientes mais difíceis, porque o Paulo recomenda que essa ação de estar cheio do Espírito, de ser habitado pela palavra, influencie diretamente no nosso ambiente do lar, porque é o lugar onde nós mais passamos tempo. As pessoas que nos conhecem melhor são os nossos filhos, é a esposa, é o marido, é os pais que conhecem melhor os da casa. Então, a ação do Espírito Santo, a palavra de Deus deve interferir e deve mudar primeiro esse ambiente onde nós convivemos com as pessoas que nos conhecem melhor. A verdade aplicada nos diz que a família cristã é aquela que crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, procura viver de acordo com os princípios da palavra. Então, boa parte dos problemas que nós estamos passando é porque nós ficamos buscando, tentando falar, não, isso aqui é falso, isso aqui é falso. Nós precisamos só ensinar a palavra. Ensinar a palavra a tempo e a fora de tempo. Ensina a criança no caminho. Ensina ela, né, meditar na palavra dia e noite. Aquele que busca o seu prazer na lei do Senhor será plantado como uma árvore às margens de um rio e dá seu fruto no tempo certo, no tempo próprio. Então, o que nós precisamos é ensinar os princípios bíblicos que está na palavra de Deus. Os textos de referência nós temos aí 1 Coríntios 6, o versículo 12, que fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, apesar de ser lícita. Aqui é o Paulo falando para uma igreja extremamente cheia de problemas e ele exortando ela sobre a questão da impureza. Existem pessoas usando da sua liberdade para cometer impurezas, inclusive sexuais. Nesse caso aqui de Corinto, havia um templo onde as pessoas iam fazer seus cultos e oferecer seus cultos, e existiam lá diversas sacerdotisas que no processo do culto eles tinham relações sexuais com essas mulheres. E aí algumas pessoas diziam, não, eu posso ir lá tranquilo, participar disso e vir participar da mesa do Senhor. E aí Paulo fala, vocês são o templo do Espírito Santo. Vocês não sabem que o Espírito Santo habita em vocês? Vocês acham que pode participar daqui e de lá? Isso não pode. Vocês até podem entender, eu falei isso para vocês, olha, vocês podem qualquer coisa, vocês são livres para qualquer coisa. Só que tem coisas que vão aprisionar vocês. Tem coisas que vocês vão ser cativados por isso. Isso vão afastar vocês de Deus. Então, você pode todas as coisas. E o Paulo fala, eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Eu até posso todas as coisas, eu até me é lícito todas as coisas, mas eu não vou me deixar ser dominado por nenhuma coisa vai me dominar. Porque o verdadeiro cristão, ele não se deixa ser dominado por nada. Né? O verdadeiro cristão, a única coisa que pode dominar a vida dele, que pode de fato controlar a vida dele,
É o Espírito Santo. O restante, existem inclusive pessoas que falam assim, não, né? Vamos pensar uma liderança, fala assim, dessa igreja que eu não saio de jeito nenhum. Deixou ser dominado por aquela circunstância. E às vezes Deus quer conduzir aquela pessoa para um outro lugar, para ser bênção em outro lugar, ou para que outra pessoa venha para atender uma demanda que aquela igreja precisa naquele momento. Então, nós precisamos, né, ter essa consciência de que, apesar da liberdade que temos e de diversas coisas serem lícitas, de todas as coisas o apóstolo Paulo diz que são lícitas, mas nem todas convêm. Nem tudo convém. Para quem recebeu a Cristo, para quem é servo de Cristo, nem tudo convém. Tem coisas que você fala assim, mas isso aqui é tranquilo, não tem problema. Às vezes para você não, mas para o outro tem. E aí o apóstolo Paulo fala, sabendo que isso não tem problema nenhum, né? Não há problema, mas às vezes eu fazer certas coisas vai prejudicar o irmão que é fraco. E imagine eu sendo um mau testemunho, fazendo com que o meu irmão que é fraco peque, né? Erre. E aquele irmão, Cristo morreu por ele. E eu me tornando escândalo para o irmão. Então se é para ser escândalo para o irmão, para ser problema para o outro, eu abro mão disso. Para que o outro não se perca. O outro que o próprio Cristo deu a vida por ele. Então nas nossas relações familiares, nas nossas demandas familiares, nós precisamos trazer isso tudo, porque às vezes nós lemos a Bíblia e pensamos nela só lá na igreja. E aí o próprio texto de Efésios 5, o final de Efésios 5 e Colossenses 3, ele traz que o que é feito lá em termos de celebração, ela precisa ser continuada na nossa vida familiar, na relação entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre patrão e empregado. Então, se eu percebo que algo que eu acho até que convém, né, que eu acho até que é lícito, mas de repente eu sei que aquilo pode afetar, pode trazer um problema para alguém da minha família, da minha casa, então eu vou tomar todos esses cuidados e também para tudo que está sendo oferecido, dizer, não, agora pode, agora está tudo certo. Fala, peraí, não convém, isso aqui não convém. Gálatas 5:16 é o próximo texto. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, nesse desafio que nós temos, nós precisamos atender essa alerta do apóstolo Paulo de andar no espírito e não ser guiado pelas concupiscências da carne. E aqui é um texto clássico que o apóstolo Paulo fala sobre as obras da carne e os frutos do espírito, as 15 obras da carne e os 9 frutos do espírito. As obras da carne, elas são voltadas para a satisfação pessoal. Sempre, sempre. O pecado, ele gira em torno da satisfação e realização pessoal. Então, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúme, iras, discórdias, dissensões, tudo isso aqui, toda a lista, glutonaria, bebedice, inveja, gira em torno do eu, do egocentrismo, daquela coisa de tipo assim, não, eu tenho que satisfazer as minhas vontades, realizar as coisas do jeito que eu quero. Mas idolatria tem a ver com isso? Tem. Idolatria é alguém que se utiliza de um sistema religioso na expectativa de convencer uma divindade a fazer o que ela quer. Aí eu vou lá, faço tantos procedimentos, levo isso, levo aquilo, levo uma oferta. Tem gente crente, protestante, que é idólatra. Ele se relaciona com Deus nessa perspectiva. Acha que se orar muito, Deus vai fazer algo que ele quer. Se ele orar muito, se ele jejuar muito, aí você ora um tanto, jejum um tanto, né, dê uma oferta razoável e Deus abre uma porta de emprego para você. E aí você, às vezes, pode até ficar preocupado, que se aparecer alguém que orou mais que você, que vai orar mais, que dá uma oferta melhor, aí Deus pode tirar esse emprego de você e dar para o outro que orou mais e que ofertou mais. Fica parecendo que Deus é alguém que está necessitando de algo, que a gente ora, que a gente fica lá adulando ele para ele fazer. Então, a idolatria, ela é algo que busca a satisfação pessoal.
Quando a gente olha para os frutos do Espírito e a obra da carne, ela de fato é produzida por nós, porque nós somos egoístas, nós somos voltados para nós mesmos. E aí, nesse ambiente em que enfrentamos desafios atuais, onde o mundo é muito fechado em si mesmo, e nós esquecemos do outro, nós precisamos estar atentos a isso, porque a nossa carne deseja isso aqui. Mas os frutos do Espírito são produzidos por aquele que o Espírito habita, porque em nós não conseguimos, porque nenhum deles contempla a nós, mas contempla o outro. Os frutos do Espírito traz benefício para o outro, enquanto as obras da carne traz benefício para nós mesmos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso aqui gera benefícios para quem está à sua volta, que está à nossa volta. Então, o Paulo nos ordena que diante dos desafios da caminhada de fé e os desafios que essa igreja enfrentou lá e vai enfrentar aqui, ela precisa andar no Espírito e não de acordo com as concupiscências da carne. E por último, no texto de referência, nós temos aqui Colossenses 2. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. E esses rudimentos de homens aqui, eles estão totalmente centrados a essa questão do homem egoísta, do homem que abriu mão de andar com Deus lá no Éden e toma o seu próprio caminho. Quer tornar o Deus a sua existência. O homem que fala assim, eu como do fruto do conhecimento do bem e do mal, eu não preciso mais de Deus. Eu vou ser Deus da minha existência, eu vou escolher os caminhos para mim. Toda vez que nós ouvimos palavras que nos conduz nessa direção, da nossa própria vontade, do nosso eu, né, nós estamos caminhando na direção, né, dessa sutileza e vãs filosofias de homens. Mas nós precisamos ser conduzidos segundo Cristo, aquele que diz, todavia seja feita a tua vontade, aquele que diz, quem vê a mim vê o Pai. Esse é o nosso desafio na nossa caminhada cristã. Andar de acordo com os padrões de Deus, de acordo com a vontade de Deus, e não de acordo com a nossa vontade. A nossa vontade é parecida com a do Éden. Dizer assim, não, eu não preciso de Deus, não, eu tomo minhas decisões, e nós corremos esses riscos, né? No ambiente profissional. Às vezes a gente vai no culto, ora, oferta, leva dízimo, paga o tributo e fala assim, não, na segunda-feira eu me viro, eu resolvo, eu não preciso que Deus cuide disso aqui, não, isso aqui eu mesmo resolvo. Tem problemas na nossa casa que nós enfrentamos e estamos sofrendo com eles, padecendo com eles, porque nós dizemos, não, isso aqui não precisa de Deus, não, eu resolvo. Eu vou ser duro, eu vou ser rígido, eu vou chegar junto, né, e tal, eu vou enfrentar, vou bater de frente. E aí, meu irmão, vai dar errado, vai dar ruim. Vai dar ruim porque nós precisamos chamar Deus e dizer, Deus nos conduza, nos direcione. Essa casa, essa família é um projeto teu. E nós queremos, reconhecendo que somos um projeto teu, nós queremos ser direcionados por ti. E aí vai dar certo. Desse jeito, dá certo. Com Cristo no barco, tudo vai bem. Os desafios da família é o primeiro tópico, né? E esses desafios, né? O primeiro aí, nós temos a mudança cultural da pós-modernidade, onde nada mais é sólido, não existe mais o que é correto, né? O que é correto hoje, amanhã já não é, o que é certo para você, para mim não é, o que é bom para você, para mim não é, né? Então, só que nós sofremos muito com isso porque nós não assumimos a nossa postura de estar à frente, de dizer assim, não, eu preciso passar bases. Né? Se meus filhos vão enfrentar problemas, se aqui na minha casa nós estamos tendo problemas com isso, porque a esposa começou a apresentar ideias aqui que não bate com o que as escrituras dizem, porque o marido está vindo com as ideias que não tem nada a ver com o projeto de família que Deus tem para sua casa, você precisa rever as bases.
né? Nós, enquanto igreja, precisamos ensinar as bases, os pais precisam ensinar as bases aos filhos. Nós precisamos estar atentos a isso. A família só está sofrendo porque nós temos sido omissos em não ensinar. Nós passamos muito tempo em ensinar formas de alcançar a felicidade, formas em como alcançar sucesso financeiro. E aí esquecemos de ensinar as bases de uma vida guiada pelo Cristo, uma vida dominada pela vontade de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo. E aí, quando isso falta, aí qualquer coisa que vier pode nos balançar, pode levar os nossos filhos. Se tem uma coisa, eu tenho filhos ainda muito pequenos, pode ser que eu passe por situações das quais eu não desejo. Mas eu tenho buscado. Eu entendi um dia aqui que eu precisava ensinar meus filhos a ter experiências com Deus. E eu incentivo eles, olha, vocês vão orar. Tem alguma coisa que vocês querem, vocês vão pedir a Deus. Vocês têm que lançar diante dele. Falar, Deus, olha, o Senhor conhece meu coração. Eu estou com essa dificuldade. Né? Deus, eu quero ser visitado pelo Teu Espírito Santo. E nós temos experimentado coisas interessantes aqui. Não na força do meu braço, mas no poder do Espírito Santo. Eu tenho ensinado eles a buscar, a adorar. E essa é a nossa missão. Quando nós ensinamos, quando nós estamos juntos, nós estamos ali no caminho, eles não esquecem. Eles nunca se desviarão dele. É o que o salmista nos diz. Né? Ensina a criança, é o que a palavra nos diz. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina ela, vá junto com ela. Né? Se está no caminho, vai recitando a palavra. Se você leva no lugar onde você vai adorar. Se você está em casa orando, chame para orar junto com você. Né? Eu tive a experiência de ver meu menino com 9 anos sendo batizado com o Espírito Santo. E uma alegria fantástica, né? Algo assim que não tem preço. E perceber que ele foi visitado de fato pelo Espírito Santo. Então nós, diante desse mundo líquido que não tem mais nada sólido, e aí tudo pode, o que é errado já não é mais errado, nós precisamos de estar solidificados na palavra. Nós precisamos estar instruídos em cima da palavra. E, claro, dando testemunho, ensinando, dando exemplo. Né? Eu, por exemplo, na minha juventude, até tive algum período ali meio olhando algumas coisas e querendo viver algumas coisas, mas eu tinha uma decisão. Falei, não tem coragem de dizer, desviei. Não tem. Né? Às vezes você tem um tempo ali de uma certa rebeldia, mas domingo estava lá na igreja, falei, Deus me dá força para continuar, porque está difícil, tem coisas aqui sendo oferecidas o tempo inteiro, mas eu quero estar contigo, eu quero que o Senhor me ajude. Agora isso foi plantado aonde? Lá na minha adolescência, na minha infância, minha mãe instruindo, ensinando a palavra, toda oportunidade que ela tinha, ela estava contando alguma história bíblica, me incentivando a estudar a palavra. Eu lembro que minha mãe fez uma dinâmica comigo, falou, olha, cada vez que você aprender 5 livros da Bíblia na ordem, eu vou te dar algum brinde. E aí eu fui aprendendo, chegou o ponto de eu saber decorar da sequência de todos os livros da Bíblia. Né? Algo que parece ser simples, mas você está construindo ali no seu filho as bases, né, da palavra de Deus, do ensinamento da palavra. Nós precisamos estar atentos a isso. Outro desafio nessa sociedade, a interferência do poder político. O autor traz para nós a interferência do poder político e, de fato, o mundo nesse sistema tem sido influenciado por legisladores que criam leis que querem nos dificultar, querem nos amordaçar. Só que eu tenho uma palavra para você, que está lendo essa lição, que vai encontrar aqui desafios, né, no dia a dia. Nós precisamos olhar para a igreja primitiva. Nós não podemos perder de vista a igreja primitiva. A igreja primitiva não tinha nenhuma lei que beneficiasse ela. O que ela tinha era perseguição. O que ela tinha era perseguição tanto do poder político quanto do poder religioso. Mas eles estavam cientes
de quem os havia chamado. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Ah, meu irmão, o dia que a igreja brasileira entender que nós, cheios do Espírito Santo, não há inferno que possa parar a igreja. As pessoas estão carentes de Deus, as pessoas estão carentes de mudança, as pessoas estão carentes de encontrar refrigério para a sua busca. E o Espírito Santo, a partir de nós, pode fazer com que essas vidas sejam transformadas, regeneradas, novas histórias sendo construídas, famílias sendo restauradas e reconstruídas através da ação da igreja. A política tem se tornado uma ferramenta para a igreja brasileira e em alguns lugares é considerada a principal ferramenta para enfrentar algumas coisas. A nossa principal arma não é essa. A nossa principal é amontoar brasas vivas na cabeça, né, dos que nos perseguem, na cabeça daqueles que é considerado nossos inimigos. Tendo o caráter do Cristo. Tendo o caráter do Cristo, que é capaz de servir, de lavar os pés daquele que vai trair ele, daquele que vai o negar, daqueles que vai o abandonar. É esse caráter que nós precisamos ter. É essa determinação que precisamos ter e esquecer se o poder político vai fazer alguma coisa ou não. Nós não precisamos do poder político quando entendemos que nós temos o poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito que estava com Deus criando ali todas as coisas junto com o Cristo. Aquele que é o dínamos. E recebereis poder do alto e ser-me-eis testemunhas. A partir do momento que nós temos esse poder, nós precisamos deixar de lado, tirar esse ídolo. O poder político é um outro ídolo que nós temos estabelecido na nossa igreja, dentro das nossas instituições. Nós temos as inversões de valores, né? O que é de fato um valor bom, um valor adequado. Tem se ensinado aí que não precisa se preocupar com isso, não. Na verdade, hoje há uma busca para desconstruir esses valores. Se um bom valor é se vestir bem, se portar bem, né? Tem pessoas que querem afrontar. Não, eu vou numa igreja e vou tirar a blusa, levantar, mostrar os seios lá. Né? Essa busca de querer se autoafirmar, de querer provar para o mundo que agora isso é que é o certo e vamos inverter tudo. Agora, se antes não podia, agora pode. Nós vivemos nesse tempo e nós precisamos estar prontos, consolidados, firmes no nosso chamado. O autor traz aqui, inclusive, a questão da banalidade da sexualidade. São músicas que falam de sexo o tempo inteiro, de relações sexuais fora do matrimônio. Hoje nós temos aí os funks que falam abertamente, mas em compensação nós temos outras músicas que você acha que é menos inofensivo, mas está falando de alguém que trai, de alguém que está apaixonado pela pessoa que não é seu esposo ou sua esposa. Né? As construções, por exemplo, de novelas, graças a Deus, tem muita gente sendo liberta aí. Mas você vai assistir uma novela, ou dependendo do filme, eles pegam aquela pessoa que tem um comportamento que nós entendemos ser pecaminoso, né? Às vezes é um cara que é traficante, e aí eles colocam aquela pessoa como uma pessoa muito bacana, muito legal. Se tem um cristão na novela, é a pessoa que é cheia de problema, que briga com todo mundo, que arruma confusão com todo mundo. Para quê? Para tentar inverter valores. Quando a gente pensa na questão, por exemplo, da sexualidade, que está aí abertamente, cada um faz o que quer. Não, porque pode, não tem nada, depois está tudo certo. Qual que é o problema? Às vezes tem jovens que perguntam, né? Me perguntam, Davi, mas por que não posso ter relação sexual com a minha namorada? Eu amo ela, eu gosto muito dela, nós damos muito certo, nós já estamos namorando, estamos caminhando para o casamento. Eu falo, custa esperar até o casamento? Porque assim, vocês ainda não casaram. Né? E qual que é o problema aí?
Eu percebo da seguinte forma: o casamento, a hora que você se une com a outra pessoa, a hora que tem relação sexual, você se uniu a ela, se tornou uma só carne. Aqui você de fato se torna uma só carne na hora do ato sexual. Agora pensa, você se torna uma só carne com uma pessoa, daqui a pouco termina o namoro, você se torna uma só carne com outra, você vai adquirindo matrimônios não oficiais, e isso vai trazendo cargas emocionais pesadíssimas, muito pesadas e consequências muito danosas, porque você começa a falar, mas por que eu não dou certo com ninguém? Começa que vai, não vai, e isso vai trazendo pesos seríssimos. Não é saudável, não é saudável. E ainda tem outra questão. Quando Moisés, lá na lei, ditada por Deus, fala, não se deitarás com a mulher do próximo. Você não deve se deitar com a mulher do próximo. Fala, não, mas ela não é casada ainda. Só que ela não é sua esposa e provavelmente vai ser esposa do outro. Você já se deitou com alguém que será esposa de outra pessoa. Você está tendo relação sexual com alguém que vai ser o marido de uma outra pessoa. Qualquer pessoa que já teve relação sexual com mais de uma pessoa sabe que essas impressões ficam. Depois você entra no casamento e começa a ter comparação. Se o outro descobre alguma coisa que você já teve, vai ficar sempre desconfiado, preocupado. Será que... Então gera danos terríveis. Não é saudável. Não é saudável para a constituição de família, para o projeto de Deus. É claro que aí a gente pode pensar assim, mas e aquela pessoa que já veio, já tinha uma vida assim? Deus restaura, Deus faz uma nova história. Mas para as gerações que nós estamos formando, nós precisamos ter essa atenção. Amém? Problemas que surgem dentro do lar. Nós temos aí, desses desafios, o problema da disciplina dos filhos. Pais que não querem assumir as suas responsabilidades. Maridos e mulheres que não assumem os seus deveres. Filhos que não respeitam os pais. Pais que querem ser amigos dos filhos. E aí, enquanto eu estava preparando aqui, eu me lembrei de uma história que uma amiga nossa, que é coordenadora de uma grande escola aqui em Goiânia, na cidade de Goiânia, ela disse que os pais não se posicionam. Na verdade, os pais ficam esperando que alguém faça, que alguém fale, que alguém da igreja fale alguma coisa, que o pessoal da creche ensine. Aí ela citou um caso muito interessante. Se você é pai e tem feito isso, assuma o seu papel de pai, de dizer não, de não estar no lugar de coleguinha do seu filho. Você tem que instruir ele. Se você não diz não para ele, se você deixa de dizer não, lá na frente ele vai ter que ouvir não de outras pessoas e para ele vai ser muito mais duro ouvir de outros do que ouvir de você agora, nesse exato momento. Ela deu o exemplo de pais que o filho está gripado, está com febre, e aí na escola é o dia da piscina. Na escola é dia de piscina e o filho está todo empolgado e fala, pai, hoje é dia de piscina, eu quero ir para a piscina, vou banhar na piscina. Aí pega a roupinha de banho, a touquinha, tudinho para entrar na água. O pai não quer que o filho entre na água, porque o filho está doente, ele não quer ver o filho mal. Mas o que ele faz? Chega na escola, ele fala para a coordenadora, olha, ele trouxe as coisas na mochila, mas não deixa ele entrar na água não. Essa coordenadora, ela fala, olha, eu já corto na hora, fala assim, eu não vou falar para ele não entrar na água. Isso é responsabilidade sua. Sabe o que você está fazendo? Você não está querendo assumir a sua função de responsabilidade e está querendo transferir para a escola. Daqui a pouco o pai é legal demais, a mãe é muito legal e a escola é um lugar ruim. Daqui a pouco ele tem que ouvir não lá na igreja, na escola, no trabalho, e a vida é ruim. A escola é ruim, a igreja, as pessoas são ruins, porque lá ele está tendo que ouvir não. Lá ele está tendo que ser confrontado. Por quê? Porque o pai e a mãe não confrontam, e é dever dos pais. Então nós temos esse problema de indisciplina por causa da falta
de pais que assumem a sua responsabilidade, de pai e mãe que assumem a sua responsabilidade de dizer não, de instruir. E esses filhos crescem achando que pode tudo, né? Que tudo que fizer, né, não tem problema, que os pais vai dar um jeito e vai resolver. E isso é um sério problema que temos enfrentado. Tem um outro amigo nosso, o pastor Robson, de Brasília, ele disse que já cansou de ver jovens com 20, 22 anos trabalhando lá com ele. De repente ele vê um rapaz no canto chorando. Aí o que foi, rapaz? Não, é porque fulano falou que o que eu fiz estava errado, que não é desse jeito. Chorando. Porque a mãe nunca disse, o pai nunca disse, o pai nunca instruiu. Então nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de ensinar. E aí eu não estou falando de ensinar, que tem gente que fala assim, não, tem que pegar e falar firme, duro. Não, ensinar e pegar e falar, meu filho, olha só, você fez isso aqui, tá bom até um certo ponto, mas pode melhorar, você pode melhorar nisso, pode melhorar naquilo. Olha, hoje você não pode fazer isso porque você está doente. Se você for, você vai piorar. Então hoje você vai só ver o coleguinha. E aí se você não banhar, tomar a medicação certinho, na semana que vem você vai para a piscina, né? Depois eu posso dar um doce, a gente vai em tal lugar, você faz alguma coisa que possa recompensar essa criança para que ele passe por esse momento, né? E entenda que tem horas que vai ter que ouvir não, que ele não vai poder fazer tudo que quer. Nós temos aí no próximo subtópico o choque de gerações entre pais e filhos. E aí o autor traz isso. É uma realidade para o nosso tempo, mas só que ela não é uma realidade só do nosso tempo. Ela é uma realidade de todos os tempos e é uma realidade das consequências da queda. Inclusive, quando o profeta Malaquias, ele fecha o seu livro e ele fala de uma esperança do sol da justiça que virá. Ele fala de alguém que virá para mudar todas as coisas. Ele fala de sorte que não deixará nem raiz nem ramo. Tudo que estava sendo construído antes, esse sol da justiça vai mudar. Vai mudar todas as coisas. E ele vai trazer esperança, salvação, como um bezerro salta da estrebaria, né? Que traz felicidade, que traz regozijo. Ele fala desse sol da justiça. Mas antes ele fala, eis que vos envio o profeta Elias. Antes de tudo, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu envio o profeta Elias. E o que o profeta Elias vai fazer para que haja toda essa mudança, para que haja toda essa transformação, está aqui. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, era uma realidade lá e ainda é. Em qualquer lugar onde não houve essa conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, onde não começa a haver esse renovo dentro da própria família, né? O sol da justiça ainda não brilha. E aí, quando também não há essa conversão do coração dos pais aos filhos, a maldição. Porque se o coração do pai se converte ao do filho e do filho ao do pai, o próprio Malaquias representa o que Deus diz. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Às vezes você tem sofrido problemas gravíssimos na sua família. Maldições, você fala assim, meu Deus, mas isso aqui está complicado, tem um negócio que não anda. Quando eu falo maldição, estou falando de projetos que não andam, coisas que não vai para frente, porque a maldição mesmo do pecado e da condenação eterna, Cristo já levou sobre ele na cruz. Mas existem coisas que são processos que precisam haver reconciliação entre pais e filhos, entre gerações. E essa reconciliação só é possível através da mensagem de arrependimento, da mensagem pregada de arrependimento, né? Da mensagem que aponta para o Cristo, o sol da justiça. Nós temos aí outra dificuldade que enfrentamos
a má gestão financeira. E o autor traz aqui questões como compra do que não precisa, mas eu quero fazer um alerta para você. Quase sempre nós estamos o tempo inteiro em redes sociais e vendo, né, alguém que comprou um carro tal, alguém apresentando um modelo tal, as mulheres vendo moda, né, alguém vestindo, nossa, que combinação perfeita de roupa, olha essa casa, olha essa pintura dessa casa, e aí você começa a desejar coisas, né, achando que não tendo aquilo, sua vida não está legal. E aí você começa a, de fato, achar que sua vida está ruim porque você não tem aquele sofá que você viu lá no Pinterest, que você viu no Instagram, porque você não conseguiu trocar de carro, o carro que você viu lá no Kawaii, que o cara está apresentando, que é muito legal no TikTok, no Instagram, no YouTube, ou porque você não fez a viagem que aquele social media, aquela personalidade desse momento fez, uma viagem com all inclusive e tal, e você pensa assim, eu não fiz a viagem, então minha vida está péssima. E aí você começa a endividar, compra no cartão, divide em 10 vezes, não sabe como que vai pagar, mas vai porque você tem que viajar. Aí passa 10 anos, 20 anos, fala assim, eu não consegui construir nada, parece que eu ganho mal. Não, você está gastando onde não deveria gastar. Você deveria organizar melhor a sua vida financeira, procurar um auxílio com alguém que possa dar uma consultoria, né, nesse âmbito financeiro. E você quer que eu te diga uma coisa? Às vezes você fica procurando na internet, e às vezes tem irmãos da sua igreja, né, gente simples, que conquistou coisas em 10 anos ganhando muito menos que você. Seja humilde, procure essa pessoa, fala, irmão, olha só o quanto Deus tem abençoado, como que você tem feito, como que é? Estou precisando organizar minha vida financeira, seja humilde para perguntar. E aí você, né, com a direção do corpo, com esse entrosamento com o corpo, se você é pastor da igreja e sabe que tem alguém que é muito bom nessa questão de gestão financeira, chame ele para falar para os casais, para as famílias, sobre a gestão financeira, para instruir os irmãos. Nós somos um corpo e crescemos dessa forma. Da mesma forma que os filhos de pais que são organizados financeiramente serão organizados. Se os nossos filhos crescem vendo pais desorganizados financeiramente, eles também serão desorganizados, né? Então, que Deus possa nos ajudar aí a estabelecer metas, a ficar atento às coisas que o mundo tenta colocar diante de nós como coisas que são essenciais e não são. Tem coisas que você acha, nossa, eu preciso ter isso aqui, eu preciso ter essa vasilha Tupperware aqui que custa R$800, né? E aí, não precisa, irmã, não precisa. Isso aí vai ficar tudo pro anticristo. Essas coisas vão ficar tudo pro anticristo. Tem gente que fala assim, não, eu preciso de um carro que custa 500 mil, 300 mil. Rapaz, o carro de 100 pode te levar, está te servindo, está sendo bênção. Se Deus der condição para que você compre o outro de 500, tudo bem. Se essa for a vontade de Deus. Se não, vá no de 100. Daqui a pouco vai ficar tudo para o anticristo. Tudo aí. Para os servos do anticristo. Para as pessoas que vai ficar com ele aí. Não quero nada disso. Por mim pode ficar Tupperware, pode ficar instrumento musical que eu goste mais. Pode ficar meus fones de ouvido que eu amo. Pode ficar tudo aí. Não tem importância diante de coisas que são eternas. Então nós precisamos ter esse cuidado para não gastar onde não deve. Onde as pessoas estão tentando nos induzir a querer. Você está ali navegando no Instagram, no YouTube, daqui a pouco vem lá propaganda do Mercado Livre. De um negócio que ele viu que você tem interesse. Sempre é coisas que te interessam. Quando você vê, o limite já foi todo embora, né, do cartão. Então, tomamos esse cuidado, tenhamos esse cuidado. E por último, nós temos aí a consciência do casal diante dos desafios. Então, nós, enquanto casais, enquanto marido, mulher, precisamos ter essa consciência. Um desses desafios é o divórcio, que está aí como algo totalmente comum. Não deu muito certo, deu incompatibilidade de gênero, pode divorciar, né?
Então, se tornou banal o divórcio. Nós precisamos tomar esse cuidado, porque nos casamentos as pessoas são mesmo diferentes. Se você está tendo um problema no seu casamento porque seu cônjuge é diferente, pensa diferente, louvado seja Deus. Deus não fez um clone exato do Adão para pensar igualzinho a ele. Ele trouxe alguém que ia complementar, uma adjuntora, uma auxiliadora, o Ezer, alguém que iria auxiliá-lo. Então, o próprio Deus, como eu disse, é apresentado como um auxiliador, né? Como alguém que está ali para ser adjunto, não para pensar igual a gente, mas para nos orientar, para nos ajudar, para ser uma referência. Então a mulher tem essa função de ser auxiliadora, porque não viu ninguém que poderia ser uma parceira idônea. Mas não fez, Deus não fez alguém para pensar exatamente igual. Ele fala, não, porque eu quero um negócio, eu não quero, eu não quero ir. É assim mesmo, irmão. É assim mesmo. Eu ministro curso de noivos e a gente utiliza um livro aqui do James Camp, né? E ele é extremamente interessante porque ele traz questionários. Você traz um tema e aí naquele tema tem questionários. Quando você aqui ainda estando noivo, naquela paixão, você percebe que a pessoa tem um pensamento totalmente diferente. Vou dar um exemplo básico, né? Quando você fala, por exemplo, como é que vai ser os domingos de vocês? Aí tem família que reúne há 50 anos, todo domingo na casa da avó. Tem que ir lá para a casa da avó, almoço é na casa da avó. Todo domingo. A outra pessoa fala, não, domingo é em casa. Né? Com o pé para cima, é dia de assistir uma série, de assistir The Chosen, de assistir Moisés, é de ouvir hinos, canções em casa. E aí, no momento ali do curso de noivo, não, mas eu falei, gente, tão simples, uma semana vocês ficam em casa, a outra vocês vão na casa dos parentes, na casa da avó. Né? Tem gente que os dois é da casa da avó, os dois, vai na casa. Aí fala assim, não, mas tem que ser na minha, não tem que ser na minha, não, gente. Ou vocês podem escolher, não vai na casa de nenhuma e cria a rotina de vocês vão almoçar num restaurante, ou vocês podem, de repente, cada semana, não faço esse final de semana é na casa dos avós da esposa, no outro nos avós do esposo, né? Então, essas diferenças elas vêm e elas normalmente são para que haja ajustes interessantes. Eu vejo muitas pessoas que são extremamente aceleradas e casam com alguém extremamente sossegado. Nossa, eu acho tão lindo o jeitinho dela assim, todo acelerado, o jeitinho dele todo acelerado, resolve tudo e tal. Só que o outro até fala, nossa, tão calmo. Chega uma hora que você convive, fala, não aguento mais, essa pessoa não sai do lugar. Ah, não aguento mais esse aqui o tempo inteiro querendo que eu faça alguma coisa. Não aguento. E aí eu costumo dizer o seguinte, Deus já coloca essas pessoas juntas porque Deus quer desacelerar um pouco aquele que é estressadinho, que está sempre pilhado. Deus quer dar uma desacelerada e quer dar uma aceleradinha naquele que é extremamente parado. Então essa convivência vai ensinar os dois a se ajustarem. Eu digo que os dois estão numa distância aqui, lá nos extremos, longe, 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 extremamente longe. E aí você pensa assim, mas o ideal seria aqui, um equilíbrio. Talvez vai ficar casado 60 anos e não vai chegar nesse equilíbrio. Só que daqui, esse pode caminhar até aqui e essa vem até aqui. Então, está melhor aqui do que aqui. Talvez nunca chegue aqui, mas já chega aqui, está mais perto. Então, essas diferenças, essas incompatibilidades, a gente precisa olhar com certo critério, que pode ser Deus querendo nos conduzir a uma vida de equilíbrio. Aquilo que eu não tive na minha criação, às vezes o outro teve de sobra e ele pode trazer isso para mim e ser bênção para mim, eu preciso disso. Da mesma forma que eu posso contribuir também com a vida do outro, né? E ambos serão uma só carne em tudo, né? Às vezes você conhece algum casal que assim, parece que chega ao ponto de parecer que é até irmão,
mas foi criado a vida inteira junto, que eles conseguem fazer esse caminho mais rápido, eles conseguem ir mais rápido nesse caminho, e aí você vê que dá certo na maioria das coisas, tem uma comunicação, e o segredo, irmãos, é comunicação. Para não haver divórcio, tem que haver comunicação. Aquela comunicação onde eu falo, olha, isso aqui tá me machucando, isso aqui não tá legal, isso aqui, olha, isso e isso, a pessoa, não, normalmente quando você fala, a pessoa acha ruim, espinha, ela tenta dar pinote de todo jeito, pula de tudo quanto é jeito, para não mudar, fala assim, olha, peraí, eu não tô, vamos baixar o tom, estou conversando, estou expondo, se você se importa realmente comigo, eu não quero que você mude agora da água para o vinho, não, mas vamos ver o que é possível mudar, vamos ver o que é possível fazer. O que você acha? Né? Então, a gente precisa estar aberto para esse diálogo, e a partir do momento que a família entende, o casal entende que essa diferença ela é natural e, de certo ponto de vista, saudável, né? A gente tem grandes ganhos aí. O próximo ataque é ataque que vem de todos os lados, desconstruindo valores. Né? E aí nós precisamos até olhar com uma certa alegria esses ataques que vêm de todos os lados, porque nós estamos dentro de um projeto que é o projeto de Deus, que é a família. Fomos alcançados e lavados pelo sangue de Jesus, né? Purificados dos nossos pecados, estamos caminhando em direção ao céu. Se a gente não sofre nenhum ataque do nosso inimigo, você pode ficar desconfiado. Se você não estiver sendo atacado de forma alguma, você precisa ficar desconfiado, porque o inimigo não vai atacar alguém que não oferece perigo a ele. Não vai atacar ninguém que está ali no mesmo time, está de boa, está tudo certo. À medida em que você se posiciona, os ataques virão. Mas você pode ter certeza que bem posicionados na oração e na palavra, você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. E por último, os meios para contornar os problemas conjugais. O autor traz aqui diversas formas, diversas opções sobre tolerar as diferenças. Precisamos pensar e falar, pensar para falar e agir. Pensar antes. Tem gente que fala, já sai falando, na hora que você vê, já deu uma rajada de metralhadora, já machucou meio mundo de gente. É preciso saber que toda ação gera uma reação. Então, se eu ajo de qualquer forma, isso vai ter uma reação. Né? E essa reação pode não ser muito boa. Precisamos andar de acordo, né? Ter acordo entre as partes. Precisamos entender que nem todos os nossos sonhos serão realizados, nem tudo que eu quero vai ser realizado. Eu preciso estar em paz quanto a isso, e o outro também precisa entender que nem tudo que ela sonha será realizado. Porque se deixar, irmão, a imaginação nossa vai longe. Eu sonho em ter um avião, um Boeing, daqui a pouco eu estou sonhando em ter um Boeing. Né? Mas e aí? Né? Não tem nem porquê, não tem nem o que fazer com esse Boeing, mas a gente sonha. Né? A gente sonha, sonhar a gente sonha. Precisamos compreender que nem tudo será do nosso gosto e do nosso jeito. Nem tudo vai acontecer do nosso gosto e do nosso jeito. A gente já nasce sem escolher onde vai nascer e onde vai crescer, ou que família que vem, que cidade. Né? Tem gente que fala assim, nossa, eu acho que eu nasci no lugar errado, eu tinha que nascer em Nova York, em Tóquio. Né? Mas você não é do jeito que você quer. E no seu casamento, na sua família, não vai ser desse jeito. E a gente precisa ter paciência, né, quanto a isso. Ter diálogo para se ajustar. Precisamos ter consciência que as coisas não acontecem no nosso tempo. Que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E esse tempo não está no nosso controle. Quando nós entendemos tudo isso, as coisas se tornam mais fáceis. O casamento se torna mais leve, a criação de filhos se torna mais leve. E ele fecha aqui falando sobre o cuidado de resolver as coisas sem atacar o outro, sem atacar fisicamente, sem atacar moralmente, nem psicologicamente. Principalmente quando se trata de pessoas do nosso convívio, da nossa família. Porque toda vez
que você tratar alguém mal aqui, toda vez que você tratar alguém da sua família mal, ele vai encontrar refúgio em alguém lá de fora. E às vezes é o coleguinha que vai oferecer droga. Às vezes é a colega do salão, que sua esposa vai lá e a colega começa a contar coisa e vai entrando ali ideias que não deveria. Por quê? Porque ela sai daqui ferida psicologicamente. Às vezes o marido que sai contrariado, né? E aí chega lá no trabalho e fala, para o quê? Você faz de tudo por essa mulher falou isso para você. Né? Ou então a colega do trabalho que vê, nossa, esse cara é tão bom. Né? Toda mulher queria ter um cara como esse. E começa a aproximar. Nossa, você não merecia isso. Então a gente precisa ser vigilantes, precisa tomar esses cuidados, porque os desafios virão. Satanás vai investir contra a família, mas nós somos revestidos de poder do Espírito Santo, poder do alto, e seremos vitoriosos, chegaremos no céu. Você, sua família, seu esposo, sua esposa e seus filhos. Haja com sabedoria na direção do Espírito Santo. Tem gente que o Espírito Santo está trabalhando e ele está desfazendo. Haja na direção do Espírito Santo. Esteja pronto a ser trabalhado pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza que Deus vai te usar para que você seja instrumento de bênção na sua casa, na sua família. Amém? Um forte abraço. E vamos juntos vencer esse tempo difícil, esses tempos de desafios.